guys, Teacher Blog por aqui. Nossa live semanal é hoje e hoje estou falando sobre erros comuns que eu vejo entre meus alunos brasileiros. Então, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Blog, professora de inglês irlandesa. E eu já ensinei mais que 800 brasileiros morando na Irlanda. Ao longo desses anos, conhecendo esses brasileiros todos, eu vi vários erros sendo cometidos para várias pessoas. E hoje a ideia é mostrar esses erros para você conseguir evitar e para você conseguir aprender inglês na Irlanda de uma maneira mais eficiente, mais gostoso, mais simples. Então, guys, enquanto eu tô esperando a galera entrar na live hoje, eu gostaria de saber de onde você está assistindo nossa live hoje. Se você está na Irlanda, aqui no Brasil. Deixa eu desligar aqui. Eu sou irlandesa, natural de Dublin, morando em Santa Catarina faz 5 anos. E durante esses 5 anos, meu foco tem sido ajudar os brasileiros morando no meu país. Como imigrante irlandesa morando no Brasil, eu entendo as duas culturas e eu entendo as dificuldades que os brasileiros estão passando no meu país. E minha ideia, minha meta é ajudar vocês a se adaptar melhor e aprender inglês de uma maneira mais eficiente, mais rápido, mais legal. Ah, super! Então, 2 people from Santa Catarina aqui. Leonardo's em Balneário. Hi, Leonardo. I miss you. And let me see here. Pérola. Pérola também. Watching from Santa Catarina. Welcome. Daniel tá em Carlo, Ireland. Claudia's in Spain. Delicious, Claudia. Claudia, are you on holidays or are you living in Spain at the moment? Welcome, guys. Sejam muito bem-vindos. Eu vou só me servir um copinho de água. E daí vamos começar a falar um pouco sobre os erros comuns que eu achei ensinando 800 brasileiros morando na Irlanda. Cristiele's in Ireland as well. Welcome, Cristiele. Super, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar aqui falando e, né, eu sei como que acontece que o professor, a professora fica falando e, né, a gente vai perdendo nossa atenção e nosso foco e não conseguindo prestar atenção e lembrar o que a professora está falando. Então, hoje eu vou compartilhar algumas histórias com vocês e eu quero que você está procurando o erro. Então, eu vou contar sobre várias pessoas e eu quero que você escuta a história e me conta aqui nos comentários o que o erro que esse aluno está cometendo. Okidoki, guys. Me manda uma joinha se vocês estão prontos. Lembrando, guys, que somos uma comunidade de brasileiros morando na Irlanda, no Brasil, querendo melhorar nossos inglês. Então, caso que você conhece alguém que precisa assistir essa live, pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, pode compartilhar com seus amigos. Eu acho que eles vão agradecer depois. Então, como temos alunos de vários níveis aqui na aula hoje, o que eu vou fazer? Eu vou contar a história primeiro em inglês ou em português e depois eu vou falar a mesma coisa em inglês ou português. E o que você vai fazer? Você vai estar escutando e pensando, ok, o que está acontecendo aqui com essa história? O que esse aluno pode fazer melhor? E me conta aqui nos comentários. Isso é uma conversa, guys, né? É muito importante que estamos não só tentando consumir essa aula, e se produzir, conversar e interagir com a aula também. Então, o Daniel tá aqui falando o que é onkidonk. Okidoki, exactly, Rafa. Thank you very much. Okidoki é uma maneira de falar ok ou tá então. É uma coisa que eu uso muito, então provavelmente você vai ouvir uns 10 mil vezes durante a aula hoje. Mas a gente usa para dizer ok ou quando estamos mudando de um assunto para outro. Okidoki. Super. Let's go. Então, vamos começar com minha amiga Maria, tá? Então, essas histórias são de verdade, mas eu mudei os nomes, né?
para não falar exatamente, diretamente sobre um aluno. Mas vamos lá, eu vou primeiro ler em português e depois eu vou dar para vocês em inglês, ok? Let's go! Maria estava empolgada para começar sua jornada em Dublin, né? Uma brasileira que foi para Dublin para morar. Durante a primeira semana, ela conheceu um grupo de brasileiros e logo se aproximou deles. Eles passaram os fins de semana juntos, cozinhando pratos brasileiros e compartilhando suas experiências. Sempre que saíam para passeios, falavam em português entre eles. Porque, claro, eles se sentiam mais confortáveis falando português. Com o tempo, a Maria percebeu que tinha dificuldade em entender seus colegas irlandeses e os locais em geral. Mas tendo estudado inglês, mesmo tendo estudado inglês por anos no Brasil. Okidoki, então agora eu vou contar a história da Maria em inglês. Okidoki? Maria was thrilled to be in Dublin. She met a group of fellow Brazilians during her first week and then quickly became close friends with them. They spent weekends together, cooking Brazilian food, sharing their experiences. Whenever they went out, they always spoke Portuguese between them because it felt more comfortable. Over time, Maria noticed she had a hard time understanding her Irish classmates and colleagues and the locals in general, even though she had studied English for years back in Brazil. Então, guys, o que aconteceu com a Maria e o que ela fez de errado? Eu quero saber de vocês. Você notou alguma coisa que ela poderia ter feito diferente ou deveria fazer diferente? Então, foi para Irlanda, achou um grupo maravilhoso de amigos, fizeram vários passeios, né? Conversaram muito em português e com o tempo a Maria ficou frustrada porque não entendeu os irlandeses, não entendeu os colegas e estava, né? Mesmo tinha estudado muitos anos no Brasil. Então, o que vocês acham, galera? O que a Maria fez de errado e o que ela poderia ter feito diferente? So what do you think, lads? What could Maria have done differently? What did she do wrong? And what could she have done differently? Alguma ideia, pessoal? Então, falando sobre Maria, essa experiência dela de achar amigos brasileiros na Irlanda é muito comum, né? Eu tenho certeza para todos os brasileiros que estão aqui na aula hoje, tem um grupo de amigos brasileiros. A grande maioria vai ter. É difícil, né? Não achar legal achar as pessoas do nosso país. E é normal. Eu moro no Brasil, eu não tenho outros irlandeses ao meu redor, mas se tivesse irlandeses por aqui, eu ia atrás, né? Eu ia atrás dessa amizade. Por quê? Que você está morando numa cultura totalmente diferente, totalmente nada a ver com sua cultura, e a gente precisa nesse acolhimento, essa coisa que parece que flui mais, essa coisa que sente mais natural para nós. Isso é normal. Aha, Leonardo! Excellent. So she was speaking in Portuguese and only hanging out with Brazilians, né? Então, com certeza, eu conheço o Leonardo pessoalmente e ele também tinha um grupo grande de brasileiros morando na Irlanda, mas ele sempre se puxava para conseguir ou para conversar com os irlandeses também. Eu já fui para muita festa com o Leonardo e ele sempre se puxava para conversar comigo em inglês. E fala um inglês bonito e lindo, tá? So, guys, exactly this. She was hanging out, speaking with Portuguese with her Brazilian friends. Então, o erro que a Maria cometeu ficou apenas com brasileiros. O que limitou a prática do inglês no seu dia a dia, né? Então, falando só com brasileiros, só com amigos brasileiros, isso vai te prejudicar. Vai ter coisas boas, com certeza. Eu não estou dizendo que você não deveria ter amigos brasileiros na Irlanda. Deveria, é legal. Mas você precisa estar conversando com pessoas de outras nacionalidades, irlandeses e todas as outras nacionalidades que você vai encontrar na Irlanda, porque senão o inglês vai sempre ser a mesma coisa. Bah, uma dor de cabeça, meu Deus, aqui tem nativo, o que eu vou fazer? Que a ansiedade, tô suada, tô vermelha, o que eu vou fazer aqui? Meu Deus, tem um irlandês aproximando aqui, o que eu vou fazer? Esse sentimento não vai para lugar nenhum, tá?
Eu tenho alunos morando na Irlanda com 16, 17, 18 anos de Irlanda sem falar inglês. E até hoje, depois de 18 anos, 20 anos quase na Irlanda, eles ainda têm essa dor de barriga quando um irlandês quer conversar com eles. Então, Irlanda não vai te dar o inglês, tá? Pode ir lá e ficar, mas Irlanda não vai te dar inglês. Você precisa ir atrás. E na Irlanda você vai ter muitas oportunidades, porque tem irlandeses e outras nacionalidades em todo lugar. Ai, mas será que, eu vou lá na Irlanda, vai dar certo para mim ficar fluente? Só se você faz o trabalho. Okay, great. Silva said, I improved my English after I started working and living speaking only English. Exactly. E uma dica que eu dou para muitos meus alunos, né? Você precisa aprender o básico. Sem o básico, você não consegue se virar. Depois do básico, você precisa começar a se expor para conseguir conversar mais. Simone, I'm living in Cork and this happened to me. É muito comum, guys. É muito comum. Não tem. Então, o que eu posso fazer? Eu trabalho só com brasileiros. Eu não conheço ninguém de outro país. O que eu posso fazer? Ir para outras coisas onde as pessoas estão falando inglês. Então, eu sou professora de inglês, né? Então, claro, obviamente, eu tô falando inglês o dia inteiro, mesmo morando em outro país. Todo mundo com quem eu fala durante o dia está falando comigo em inglês. O que eu preciso fazer para praticar meu português? Eu preciso sair de casa e vai procurar uma conversa. Eu sou uma pessoa mais tímida. Eu não sou aquela pessoa que tem a coragem de ir conversar com pessoas que eu não conheço. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer jiu-jitsu, fiz academia com personal, fiz cursos de meditação, fiz aula de yoga, fiz várias coisas. Então, mesmo se você não tem a oportunidade de falar inglês no seu trabalho, você sim tem outras oportunidades para falar inglês. Ah, sim, às vezes eu vou no supermercado e eu converso um pouquinho com a pessoa na caixa. Tu tá falando de segundos de conversação com uma pessoa na caixa de um supermercado. Você precisa achar uma situação onde você precisa tirar dúvida, responder pergunta, né? Fazer amizade, tentar fazer conexões com pessoas. Então, uma aula de um tipo de coisa seria ótimo. Aula de conversação, incrível. Então, o que fazemos aqui em Blah Blah English é um curso de conversação onde você treina conversas do dia a dia numa plataforma com aulas gravadas comigo. Você faz vários exercícios e depois você vai na aula e você vai testando o seu conhecimento. Então você está já, né, pegando o seu feijão da pacote e botando na pressão. Mas a pressão com fogo baixo. Quando você realmente ir na rua e começa a conversar com pessoas que não são professores, não são alunos, são pessoas de verdade que estão fazendo suas coisas. Daí, aumenta o fogo e a pressão vai pegar. A pressão é muito importante para você conseguir ser resiliente o suficiente para falar inglês com nativos. Então, primeiro erro, não só fica na comunidade brasileira. Você precisa se expor e você precisa falar com pessoas de outras nacionalidades. Ok, então aprendemos com Maria? Aprendemos. Vamos para Carlos, ok? So, Carlos, eu vou primeiro em português e depois em inglês. Você pode estar respondendo aqui nos comentários o erro que meu amigo Carlos cometeu. Carlos era dedicado às aulas de inglês e prestava atenção em todas as lições. Fazia todos os deveres de casa, né, tema de casa, e praticava a gramática durante seu tempo livre. Porém, quando estava pela cidade, ele raramente falava inglês, a não ser que quando era absolutamente necessário. Ele achava que seu inglês estava bom o suficiente, né? E não via necessidade de mais prática fora da escola. Estava estudando com frequência. No entanto, quando tentava conversar com seus colegas ou as pessoas com quem ele trabalha, mora, convive, as pessoas de outras nacionalidades, ele percebeu que estava tendo dificuldade para acompanhar a conversa.
Então aqui, ó, Carlos was diligent about attending his English classes. He paid attention to the lessons. He always did his homework. He practiced grammar in his free time. But when he was in the city, he rarely spoke English unless he absolutely had to. He thought his English was good enough. But every time that he had a conversation with a native or a person from another nationality, he felt that he just couldn't keep up with the conversation. Então, guys, qual erro nosso amigo Carlos cometeu? O que vocês acham? Estudou? Sabe gramática? Como que pode ser que ele tá fazendo uma coisa errada? Enquanto eu tô esperando suas respostas aqui, eu tenho uma pergunta. I speak fluently, English fluently, but I cannot lose my Brazilian accent. What will be the best way to achieve it? Thank you. Eu consigo falar inglês fluentemente, mas eu não consigo perder meu sotaque brasileiro. Qual seria a melhor maneira de alcançar isso? Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual sotaque tu quer? Porque é impossível falar sem sotaque. Por que você não quer falar como brasileiro? Você não é brasileiro? Você não é orgulhoso dos seus raízes? Então, isso é uma coisa que é atingível, né? Tem pessoas que falam como se fosse nativo. E como você está já bem avançado, é possível para você fazer isso. Mas não é necessário. É como se fosse uma decoração a mais. Se você é fluente, fala bem e tem uma pronúncia clara, seu sotaque não importa. Tá bom? Você é brasileiro, você tem sotaque. Eu sou irlandesa, eu tenho sotaque quando falo português. E eu tô feliz com isso. Eu não tô tentando enganar ninguém sobre minha nacionalidade. Né? Mas caso que você quer, o que você deveria estar fazendo? Você deveria estar fazendo shadowing, né? Assistindo o sotaque que você quer alcançar, imitando, procurando os sons, as diferenças, se gravando e comparando com esse nativo. Eu quero falar igual o Harry Potter, tá? Tu vai lá pegar o seriado os filmes do Harry Potter e você vai escutar, repetir, se gravar e se comparar. E ver a diferença em o que você está falando e dizendo e o que o Harry está falando e dizendo. E também focando na entonação das palavras. Mas eu não acho necessário. Yes, Silva, his mistake is he doesn't speak to anybody, ok? Então, guys, você pode estudar inglês para a sua vida toda e não ficar fluente. Aqui no Blá English, a gente trabalha com faixa ao invés de nível. Por quê? Porque quando começamos nosso curso de conversação, os alunos começaram a chegar das escolas tradicionais na Irlanda. Eu tenho o nível B2, eu tenho o nível C1, eu tenho o nível A2. E na hora de botar essas pessoas na pressão de uma conversa de verdade, eles não estavam conseguindo desenvolver a conversa. Então tem uma diferença grande entre conhecimento e habilidade, né? Eu sei como o futebol funciona, mas eu não jogo bem. Então, o que eu preciso fazer para jogar futebol bem? Preciso jogar futebol. O que você precisa para conseguir conversar em inglês? Precisa conversar. Estudar gramática não é suficiente. Você precisa, né, juntar estudos com imersão. Imersão significa filmes, podcast, rádio e conversação. E lembrando, né, que onde você mora vai ter um sotaque específico e um dialeto específico. Então você deveria estar consumindo e praticando com pessoas daquele lugar. Se você está só praticando, por exemplo, morando na Irlanda, só praticando inglês com filmes dos Estados Unidos, você vai ter uma vida mais difícil para entender o que estamos falando. Okidoki, então falamos sobre a Maria, só com amigos brasileiros,
Isso não vai ajudar seu inglês. Você precisa, né, misturar pessoas do seu país com pessoas de outra nacionalidade. Carlos estava só estudando, mas não estava treinando a fala. Então, o inglês dele nunca vai sair do livro. O inglês dele vai ficar lá em exercícios escritos, preenchendo coisas, sabendo regras e sem conseguir falar. Então, let's go! Lucia. Let's see. Lucia sempre sonhou em falar inglês fluentemente. Quando chegou à Irlanda, achou que em poucos meses seria capaz de se comunicar com um nativo. Ela imaginava entender tudo e conversar facilmente com qualquer pessoa. No entanto, depois de 2 meses, ela percebeu que até as conversas mais simples com os irlandeses eram desafiadoras. E ela começou a se sentir frustrada por não estar progredindo tão rápido quanto esperava. Então, guys, você consegue ver o erro que estamos achando aqui? Lucia. Oi, pessoal, desculpa. Chegou uma ligação aqui, desliguei. Então, Lucia had always dreamed about being fluent in English. When she arrived in Ireland, she thought it would take a few months for her to speak like a native. She imagined herself easily understanding everyone and having conversations without any difficulties. After 2 months, she realized that even simple conversations could be difficult. She felt frustrated because she wasn't progressing as quickly as she had expected. Então, temos um pessoal, quem fez a pergunta aqui, uma pessoa mais avançada. Talvez você pode responder aqui. Qual foi o erro que a Lucia cometeu? Estudou para 2 meses e descobriu que não estava conseguindo desenvolver uma conversa boa. Alguém sabe? Então, guys, enquanto eu estou falando, esperando suas respostas, eu gostaria de falar para vocês, eu estou conversando bastante sobre o meu curso de conversação, usando como exemplo, e hoje é o último dia para você conseguir um desconto de 50 euros ou 400 reais no primeira mensalidade para meu curso de conversação. Então, se você está pensando, realmente, eu preciso botar essa conversa em prática, eu preciso aprender inglês com uma pitada de inglês da Irlanda. Então, agora é a hora, porque amanhã, guys, fica mais caro. Okidoki, guys. Então, Lucia sonhou, fluente, queria conversar, estudou para 2 meses, se frustrou. O que deu de errado para nossa Lucia? Então, isso é uma coisa que talvez para as pessoas mais avançadas, eles vão achar isso óbvio. Mas para pessoas que estão no início, talvez eles não estão encontrando o erro aqui. E esse erro é muito comum. Eu vejo muito entre meus alunos iniciantes essa ideia de estudar para 2 meses e esperar um milagre. Aprender uma língua estrangeira leva anos, pessoal. Ou, será que eu consigo melhorar em 2 meses? Você consegue fazer muita coisa em 2 meses, mas ficar fluente, entender nativos, conversar com facilidade, não vai rolar para você em 2 meses, tá? Então, Lucia esperava se tornar fluente muito mais rápido do que era realista. O que a deixou frustrada, né? Então, eu tenho certeza que tem alguém aqui na live hoje que também sentiu essa frustração de estar estudando por um tempinho e não estar sentindo a diferença. Aqui em Blah Blah English, todos os nossos módulos são 6 meses. Então, você sair do zero com 6 meses, né? 6 meses de treinos diariamente, aulas de conversação e prática fora da sala de aula vai tirar você do zero ao básico. Você vai ter o básico em 6 meses. Você não vai ser fluente. Ah, mas tem aquele professor online que falou que pode ficar fluente dormindo em 6 meses, ó, só com filme, blá blá blá. Não cai nessa, pessoal. É trabalho, é dedicação, é consistência só. Ah, mas eu conheço um cara que foi para os Estados Unidos e ele ficou fluente em 2 meses. Um gênio, então. Um gênio.
Se ele não tinha estudado antes, foi para os Estados Unidos, ficou fluente em 2 meses, ou ele não tinha nada para fazer o tempo todo, só estudava o dia todo, não trabalhava, não fez nada, ou ele é um gênio. Porque, para mim, estudando português, né, que eu tô ainda estudando, levou anos para mim ter a confiança de conversar com brasileiros, né, confortavelmente. Eu sinto confortável em português hoje em dia depois de muitos anos de prática. Let's go here. Isso, ok. Então, Rodrigo falou, eles me tratam como uma criança e eu e eles brincamos muito. Só preciso de tempo com as aulas que estou tendo com vocês. Vou a cada dia aprender mais. É isso, precisa tempo. Não acontece de um dia para o outro. Você precisa treinar, você precisa se expor, você precisa estudar. É várias coisas. É uma receita para fluência. E essa receita tem que ser um pouquinho mais flexível do que uma receita de um bolo, por exemplo. Você precisa achar, ok, preciso treinar mais a fala, tá? Fala mais. Preciso treinar mais o ouvido. Escuta mais. Yes, 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 yes. Então, vamos lá para meu amigo Felipe. Guys, eu quero que você escuta a história do Felipe e me conta aqui nos comentários o que você achou que ele fez de errado. Felipe estudou inglês durante muitos anos e sentia confiante com suas habilidades de escuta. Quando chegou em Dublin, achou que se sairia bem nas conversas com os irlandeses. No entanto, logo percebeu que o ritmo de fala, as pessoas falam muito rápido e tem algumas palavras que não combinavam com o que ele havia aprendido nos livros. Ele se sentia perdido, frustrado em várias conversas e não sabia se estava ouvindo corretamente. Então, guys, Felipe had studied English for many years, a long time. He felt confident about his listening skills. He watched movies, he listened to podcasts, he understood. He was ready to communicate with native speakers in Ireland and he felt prepared. But when he arrived in Dublin, he was taken by surprise. People spoke quickly, some of the words he wasn't used to, words that he had never learned in the textbook or that had different meanings. He had trouble understanding the Irish people and he was unsure if he was hearing them correctly. Então, o que vocês acham? O que Felipe deveria ter feito diferente? Estudou, treinou ouvido, mas não entendeu os irlandeses. Então, eu acredito que isso aconteceu com muitos alunos meus. Eu tenho certeza que aconteceu com muitos alunos meus, mas muitos seguidores aqui no Instagram também. Isso é uma história comum. Todas essas histórias são histórias super comuns. Então, se você já, cometeu algum desses erros, normal. É só, mudar esse hábito e vai pra frente. Então, guys, o que o Felipe fez de errado? O Felipe não estava preparado para as diferenças de sotaque e vocabulário do inglês falado na Irlanda. Isso dificultou sua compreensão. Na Irlanda temos nosso próprio dialeto de inglês. Falamos Hiberno English, inglês da Irlanda. Se você estudou inglês americano, você vai precisar se adaptar para o inglês que falamos na Irlanda. E você vai fazer isso através de conversas com irlandeses e consumindo conteúdo com sotaque da Irlanda. Você deveria estar assistindo TV irlandês. Você deveria estar escutando podcast irlandês. Porque leva tempo. Até os nativos dos outros países, nativos de inglês de outros países, precisam tempo para se acostumar com outros sotaques. Se tem algum brasileiro aqui que foi para Portugal, você sabe que isso também acontece com vocês. O português lá é diferente do que o português falado aqui no Brasil. O português do Rio Grande do Sul é diferente do que o português do Maranhão.
né? É bem diferente. Você vai precisar se adaptar. Mas como o inglês é sua segunda língua, você vai precisar treinar, realmente treinar e se acostumar. Teacher, o que você pensa a respeito das escolas de intercâmbio aceitaram pessoas sem ter estudado inglês antes? Olha, eu acho uma coisa muito difícil, tá? Porque se você nunca falou nenhuma palavra de inglês, e daí você vai para Irlanda e entrar numa escola com um professor que não fala nenhuma palavra de português, vai ser muito difícil. Ah, mas teacher, tu tá dizendo que é impossível aprender inglês com nativos? Não. Eu trabalhava para uma escola chinesa para muitos anos. Antes que eu ensinava os brasileiros, eu ensinava os chineses. E os chineses, não, eu não falo chinês, né? Nenhuma língua chinesa eu falo. Então eu não conseguia usar a língua deles na minha aula. Alguns alunos gostaram, outros não. Quem gostaram? Ou os que já tinham noção como estudar, o que deveria fazer, ou os que estavam estudando em casa, com vídeos com chinês, né? Os super dedicados conseguiram, adoraram, ficaram fluentes. Mas se você é uma pessoa que nem tem noção de como estudar, tipo, não tem noção nem da Irlanda, não tem noção de tipo, nossa, meu Deus, eu não sei nada, nenhuma palavra, ou olha a palavra, não faz nenhum sentido pra mim, e eu tenho medo de não entender, essa pessoa vai sofrer. Aqui em Blah Blah English, o que fazemos é que quando você está começando do zero absoluto, a gente usa uma mistura entre inglês e português. E a gente só vai adicionando nativos que não falam português depois de 20 aulas. 20 aulas de conversação e muitas horas de estudo na plataforma. E a plataforma tem tudo explicado para você em português. Então você treina numa plataforma e depois você vai na aula e botar em prática o que você treinou. Então, isso que eu acredito é a melhor maneira para iniciantes, né? Um pouquinho da sua língua, quando precisar, uma preparação boa antes que a aula e consistentemente estudando e treinando e contato com a língua todos os dias. Simone, eu nunca tinha estudado e quando comecei a estudar, eu não entendia nada, dependia dos outros que sabiam para me explicar, viu? Isso é muito desmotivador, né? Tu vai lá e solta... em inglês a gente fala fight or flight. Deixa aqui, ó. Fight or flight. Em português, como falar? Lutar ou fugir, né? Tu entra nessa modo de lutar ou fugir. Tu tá lá, você está sentindo, né? Eu não sou boa nisso. Eu não consigo, eu não sou inteligente, né? Eu não consigo, isso não é pra mim. Eu tenho centenas de alunos que começaram a estudar inglês com pessoas que não falam nada de português e desanimou total. Acharam que inglês não era para eles e eles não têm a inteligência ou o jeito suficiente para aprender uma língua estrangeira. Mas a metodologia não deu certo. Porque para algumas pessoas essa metodologia funciona, né? Essa é uma metodologia bem antiga, de muitos anos atrás, centenas de anos atrás. As pessoas aprendiam inglês, né? Lendo livros e falando com nativos e esperando que dá certo. Agora, hoje em dia, tem métodos muito mais fáceis. Tem métodos para todo mundo. Então, precisamos achar o método certo para nós. Então, guys, hoje eu falei sobre vários erros que eu achei meus alunos cometendo na Irlanda, ficando apenas com brasileiros. Não praticar inglês fora da sala de aula, erro. Expectativas irrealistas sobre aprendizado, né? Eu vou ficar fluente em 2 meses, 3 meses. Não é realidade. Não considerar o sotaque irlandês. Guys, erro grande, né? A gente não vai facilitar sua vida com nosso inglês.
Ah, pois por que os irlandeses não falam que nem os americanos? Os irlandeses falam inglês muito mais tempo do que os americanos. O primeiro país que os ingleses colonizaram foi a Irlanda. Então os irlandeses não vão mudar esse jeito. Nosso inglês é um inglês com pitada da nossa língua nativa, a língua irlandesa. Então, né, é uma história longa de inglês na Irlanda. Então, não considerar focar excessivamente na gramática é um erro. A gramática é bom para saber, mas precisa saber como falar. A prática é muito mais importante do que o conhecimento das regras. Eu estou estudando e falando português quase 5 anos agora. E eu não sei a gramática de português. Eu sei o básico que eu estudei, mas hoje em dia eu faço muito mais imersão do que estudo, porque eu estou já fluente. Se você pede pra mim o que o passado simples, perfeito, não sei o que, do português, eu não vou saber. Isso não é importante. Ninguém vai pedir isso pra você. Mas vão pedir o que você fez semana passada. What you did last week? Isso você precisa saber responder. Outro erro. Sim, outro erro eu botei aqui, não entender a diferença entre inglês britânico e inglês americano e inglês da Irlanda, né? Você precisa saber que são diferentes, né? São dialetos. Erro, enormemente, muito importante, um erro grande. Evitar situações de desconforto. Se não consegue aprender inglês, é uma jornada desconfortável. Se você não está sentindo desconfortável na sua jornada, você não está se expondo o suficiente. Se expor é desconfortável. Entrar numa conversa e não conseguir falar exatamente o que queremos falar, desconfortável. Conversar com alguém e não entender todas as palavras que a pessoa está falando, desconfortável. E você precisa fazer tudo isso para ficar fluente. Tudo. Subestimar a importância do listening. Ou subestimar a importância de fala. Ah, quer conversar? Precisa saber entender e falar, né? Eu quero entender os irlandeses? Vai assistir TV da Irlanda. Tira os filmes americanos para agora e bota os filmes da Irlanda. Ah, mas estou no início. O que eu deveria fazer? Pega coisa para crianças na Irlanda. Aonde você fala inglês como se fosse você tem 4 anos? Você fala inglês como se fosse um adolescente? Você fala inglês como um adulto que sabe falar bem? Então, você escolhendo a material que você vai usando dependendo da sua faixa, onde você está nessa jornada. Deixa eu ver se tem uma... ver aqui. Eu vou terminar com esse erro aqui. Não explorar a cultura irlandesa, né? Irlanda tem uma história longa, muita guerra, muita loucura na história da Irlanda. E tudo isso, toda a nossa história, faz a gente ser quem somos. Entender nossa história, entender a cultura irlandesa, entender nossos esportes, entender nossas músicas, tudo isso vai aproximar você para os irlandeses. Então, eu tenho uma aluna, Jamile, esses dias ela foi no rugby, para assistir o rugby. Isso é uma experiência cultural, porque rugby não é comum aqui no Brasil. Também na Irlanda temos Gaelic Football, um esporte que só existe lá. Hurling, um esporte que só existe lá. Irish Traditional Dancing, né? A dança irlandesa. Música irlandesa. Vai lá no pub que tem música tradicional da Irlanda. Vê como os irlandeses estão se comportando. Daí você vai criar um carinho para as pessoas. Eu amo português porque eu amo brasileiros. Não é a língua que eu gosto. As pessoas que me vão dar vontade de conseguir conversar com essas pessoas. Então, você precisa achar uma maneira para amar os nativos da língua inglesa. Pode ser através de qualquer coisa cultural. Vem para Donegal falar com eles, são muito simpáticos e gostam de falar isso, show de bola, um sotaque bem forte também, né? Rodrigo falou, estou aprendendo inglês no meu trabalho e ensinando um pouco de português para os meus amigos irlandeses. Agora, o interessante é que muitas palavras não há tradução. Muitas palavras não tem tradução. Muitas. Se a gente vai procurando tradução, vai procurando, porque
não são assim iguais as duas línguas, português e inglês. São, né, línguas que estão ricas da nossa cultura. Então você vai ver do jeito que as pessoas na Irlanda se comportam, isso vai refletir na linguagem que eles usam. Do jeito que os brasileiros se comportam, você consegue ver esse comportamento dentro da linguagem. O brasileiro é muito calor, né? Muito calor, dá abraço, dá beijo, né? Fala abertamente sobre amor. Tu vê isso na língua, né? O irlandês é um pouquinho mais formal em algumas situações e você vai ver isso na fala. O brasileiro pode falar I want a cup of tea. Eu quero. Tudo certo, isso não é legal. Não tem nada de errado nisso. Mas em inglês, falar I want pode ficar um pouco mais grosso. Nesse caso, somos mais formal. A gente fala eu gostaria, I would like, or can I have, or could I have. A gente fica mais indireto em algumas situações. E tu vai ver, quando você, né, aprende a língua junto com as pessoas, você entende como, não só as palavras, mas como usar essas palavras do jeito certo. Então, guys, muito obrigada por estar aqui comigo nessa live hoje. Foi muito legal estar compartilhando alguns erros comuns que meus alunos cometeram na Irlanda. E tomara que essa aula vai ajudar você a não passar os mesmos perrengues e fazer sua jornada para aprender inglês mais eficiente. O Rodrigo falou, no final do seu vídeo você falou tudo. O que facilita meu inglês aqui e o que eu amo a cultura irlandesa. Amo as músicas irlandesas, eu amo a história da Irlanda. Isso, né? Isso dá vontade, né? Eu quero saber mais. Eu quero falar com eles sobre isso, né? E faz, né, a gente ficar mais empolgado, mais motivado para ficar fluente. Então, guys, como sempre, eu tô muito grata por estar aqui com vocês. Muito grata para todo mundo que estudou comigo hoje. É sempre um grande prazer. Eu vou estar aqui de volta semana que vem com mais aulas que vai fazer sua vida na Irlanda mais fácil. Muito obrigada, guys. Boa noite. Good night. God bless. See you later, alligators.